Estou aqui com a doutora Leila Gouveia. A doutora Leila, ela é a futura presidente da Brascars. Ela acabou de dar uma palestra sensacional aqui para diversos oftalmologistas aqui no nosso corner. E doutora, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Imagina. Doutora, e quando a gente está falando de sucesso da cirurgia, que foi o tema, né, da sua palestra, o que você considera o sucesso pleno na cirurgia de catarata? O sucesso pleno da cirurgia, ele tem que ser a satisfação do paciente, independente do que você possa medir dentro do consultório, porque é isso que vai traduzir depois a satisfação dele. E doutora, assim, você falou uma coisa que eu achei muito interessante ali na sua palestra, que você falou da questão do alinhamento de expectativa com o paciente, né? Que o médico ele precisa fazer o que o paciente quer, desde que esteja convergente com a parte técnica da oftalmologia. Exato, É isso mesmo, né? Isso mesmo. Porque muitas vezes o paciente ele já tem hoje, a gente sabe, muitas informações pela internet. E isso é bom. Eu gosto. Tem médico que não gosta, porque o paciente já chega sabendo muita coisa e muitas vezes sabendo errado. Eu acho ótimo quando o paciente chega no consultório e ele já sabe até o nome das lentes. Sim. Então facilita para mim, para eu principalmente explicar os efeitos colaterais das lentes, que todas elas têm, sejam menores ou maiores, elas vão ter efeitos colaterais. Uhum. Então isso facilita para a gente alinhar, como você falou, a expectativa do paciente com aquilo que permite o olho dele a ser colocado no olho dele, né? Sim, e doutora, eu vejo assim que muitos oftalmologistas, né, que agora passam também a acompanhar aqui o podcast da Rainer, tem uma dúvida em relação na hora de apresentar um portfólio de lentes intraoculares. E eu achei muito interessante uma fala da senhora aqui também na palestra, que foi que se apresenta. Eu tenho as monofocais e as multifocais, foi isso, né? Simples assim. Eu pego uma folha de papel em branco, vou lhe explicar. Faz de conta que você é meu paciente. Certo. Você quer operar, seja por faco refrativo ou por catarata, mas mais para catarata, porque em faco refrativa a gente já direciona a lente da correção da presbiopia. Perfeito. Mas vamos imaginar que você é um paciente com catarata e a gente chegou no momento de escolher as lentes. Aí eu pego uma folha de papel, passo um traço no meio. Nós temos dois grandes blocos de lente. Monofocais, onde eu posso corrigir a sua visão só para longe, ou só para perto. E aí a gente vai completar com óculos. Perfeito. Ou multifocais. Dentro das multifocais eu tenho a lente que corrige para perto, intermediário e longe, ou a lente que corrige intermediário e longe. E aí eu estou falando das EDOF. Certo. Só que para o paciente, EDOF não é não uma vai coisa... entender nada, ele não vai doutora? entender, foco estendido, não sei o quê. Isso é ruim para ele. Então eu procuro... falar na linguagem que ele consiga entender. E isso para mim é muito fácil, muito simples, ele entende perfeitamente o que eu quero dizer e é muito mais fácil dele escolher. Sem dúvida. Eu achei assim, pessoal, uma das dicas principais que a doutora deu, principalmente quando você tem dúvida na hora de apresentar o portfólio, né, de lentes. E doutora, assim, quando você vai abordar a questão da independência do óculos, o que você costuma conversar com o paciente? Como que é essa conversa da questão da independência do óculos? Como funciona isso, né? A gente sabe que nem todo paciente vai ficar completamente independente de óculos. Tem algumas variáveis, até não coloquei ali, porque é uma variável que eu tenho um conceito um pouco diferente, e às vezes é difícil para você falar publicamente, né? Então eu vou falar aqui. Sim. Que é você dar importância para a pupila, por exemplo. Né? Tem pupilas grandes que performam muito mal numa lente multifocal, porque se você tiver numa condição de iluminação dimerizada, vamos dizer assim, com baixa iluminação, você vai ter uma visão muito ruim de perto, né? Se a pupila for grande. Por outro lado, se você colocar uma EDOF, você vai ter uma visão pior ainda, porque a gente espera sempre que na EDOF, mesmo que ela seja uma lente para intermediário e longe, o paciente tem alguma visão de perto, tipo um J3, por aí. E se ele tiver a pupila grande, ele não vai conseguir nem isso. Sim. Então, isso é uma coisa que você tem que detalhar com o paciente, o que é realmente que ele quer. A pupila grande impede de eu colocar uma lente multifocal? Não, depende do paciente. Então, como que eu vou alinhar isso aí? Eu vou sempre dizendo para ele o que ele pode ter de bom ou não. Sim. Então, ele precisa fazer uma escolha, e não tem como fazer diferente, uma escolha do que é mais importante para ele. Ele tem uma pupila grande e vai ter desfotopsias noturnas. Mas o que é mais importante para você?
Você passa o dia inteiro lendo, você atende consultório, você é um bancário, por exemplo, que trabalha com a visão de perto. Para ele, o dia inteiro, aproveitando a visão de perto, eu imagino que seja melhor do que você ficar de óculos o dia inteiro só para não ter desfotopsia de noite. Sem dúvida. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu sempre trago na mesa e facilita o paciente resolver, às vezes, quando ele está em dúvida. A outra dúvida que ele tem, a pergunta é, nessas multifocais, doutora Leila, por que eu escolheria uma lente que não enxerga de perto e só de intermediário e longe? Porque, veja, elas são similares em termos de preço, né, que o paciente precisa pagar, e eu não enxergo de perto. Então, aí que está. Eu mostro as lentes, né? Então, nessa lente você vai ter esse tipo de problema, mas você vai enxergar de perto. Sim. Nessa lente você não tem esse problema, mas também você não enxerga de perto. Qual que você prefere? Qual é o problema que você quer administrar? Sim. Ele precisa escolher. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Esse é o alinhamento de tudo dos prós e dos contras com o paciente, que eu tenho certeza que isso vai reduzir muito o problema posterior, né, doutora, no pós-operatório. Aí, né? Eu sempre falo isso, eu não tenho problemas com pacientes que eu implanto multifocais. Como assim? Eu não acredito nisso. Sim, sabe por quê? Porque eu falo tudo antes. A expectativa já está totalmente alinhada. Já está tudo na mesa, é aquilo ali, então ele chega e diz, doutora, é mesmo, eu estou vendo aqueles halos. Eu falei, vai sumir. Vai sumir. Pronto, o papo tá muito confusão. Bom, doutora, o papo tá excelente. E pra gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência com a Galaxy, principalmente em relação a halo, glare. O que a senhora tem visto com a Galaxy? Olha, minha experiência com a Galaxy foi surpreendente, né? Eu sempre tenho um pé atrás com as lentes que são lançadas, eu espero um pouco as coisas acontecerem. Eu vi uma palestra da Laura Escudeiro, Sim. onde ela implantou 100 lentes Galaxy e os pacientes não relatavam desfotopsias, e eu fiquei meio assim, então eu fiquei tomando coragem, né? Então, eu implantei mais ou menos 20 lentes e eu tenho uma experiência realmente ótima com a Galaxy, porque a ideia o que eu queria naquilo, que o paciente dissesse. Perfeito. Então, eu mostrei para ele que era uma lente nova, que a indústria trouxe e que a indústria apresentou como sendo uma lente que não tinha desfotopsia ou que tinha minimamente desfotopsia. Sim. Então, o que eu quero saber de você, o paciente? Eu desenhava para ele e dizia assim, olha, eu quero saber se você vê isso. Quando de noite o farol do carro vem se aproximando, se você vê os halos ao redor do farol. Como é? Desenhava para ele. E assim, a minha surpresa foi que apenas um paciente conseguiu ver isso, mas assim, de uma forma assim bem discreta. Tipo, vou falar as palavras dele. Sim. Doutor, eu acho que eu vi aquilo que a senhora me falou, que a senhora desenhou. Mas os outros não, eu não vejo, eu não sei o que é, eu não... para mim foi uma surpresa muito grande. Muito bem. Muito grande. Bom, doutora, obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado pela palestra. Que seja agora, né? Agora, daqui a alguns dias, como presidente da Brascars, que seja um período muito bom. Desejo muito boa sorte para a senhora. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigado a todos, pessoal.